Programa Revista Rural. Um oferecimento. Pioneer e Linha Pastagem. As marcas da Corteva AgriScience mais lembradas pelos produtores. Tortuga, by DSM Firmenich. Branco, a força que o Brasil precisa. E Massey Ferguson, Born to Farm. Olá, queridos amigos, estamos de volta. E olha, você não faz ideia de quanta coisa bonita a gente tem para mostrar hoje. Quer ver só? Então confira aí. Tudo sobre o cultivo do cacau. A agricultura regenerativa é produtiva e mais sustentável. Como manter a sala de ordenha sempre limpinha. E os números que impulsionam nossa pecuária. Começa agora o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. Que tal fazer uma viagem com a gente para conhecer todo o processo de produção do nosso amado chocolate? Saiba que o cultivo de cacau vem crescendo muito no país, sobretudo na região da Mata Atlântica, no estado de São Paulo. Quando pensamos em cacau brasileiro, logo pensamos também nos maiores produtores na região norte e nordeste do país. Mas hoje nós estamos em São Paulo para conhecer também o potencial da cultura aqui. Dentre os estados mais populosos do país e com grande quantidade de apreciadores do chocolate, o estado paulista constantemente tem atraído novos cacauicultores. E até na região do Vale do Ribeira, onde tradicionalmente se cultiva a banana, a incrementação da cultura tem se mostrado uma alternativa promissora. Ailton, nós estamos numa área repleta de cacaus e a gente consegue ver que tem várias cores, são diversas variedades? A gente tem em torno de 12 variedades, tá? Temos cacaus, né, amarelos, né, cacaus vermelhos, né, mais arroxeados, né? São em torno de 12 espécies. E vocês estão avaliando aí quais são mais produtivos? Sim, a gente está fazendo, né, um trabalho, um levantamento para ver quais são as árvores que são mais produtivas, que são mais resistentes, né, às doenças, né, fungos, e para futuramente a gente vir a substituir essas árvores, né, pelas mais produtivas. Né. Não dá para saber qual é o mais procurado ainda, né, no momento. Qual que é mais procurado? É a variedade mais procurada pelos produtores que fazem chocolate. A gente ainda não está separando também, a gente está colhendo, né, tudo junto, mas futuramente a gente vai montar uma instalação, né, para trabalhar com qualidades separadas. Tem cacau que é mais adocicado, né, tem outros que é mais ácido, então a gente vai procurar, né, atender também esse tipo de mercado. Como funciona a poda? Qual a função dela e de quanto em quanto tempo vocês fazem? Então a gente tem poda de formação, tem poda de limpeza e poda de rebaixamento. Aqui eu acabei de fazer poda aqui recentemente, que as árvores estavam muito adensadas, né? Então como é uma área de cabruca, então eu acabei cortando as partes do meio para entrar mais luz, né? E para aumentar a produção, né? E também deixar as galhas que são mais interessantes. Aí você observa que está precisando e corta ou tem um período certo? A gente procura fazer fora da produção, né? Fora da época de colheita. Tem uma época de colheita que vai de abril até dezembro, então a gente tem aí janeiro, fevereiro, março e meados de abril para fazer essa poda. Você falou sobre o aumento da produtividade, mas e com relação à adubação? Também influencia, né? Sim, a adubação é interessante, né? A área aqui é assim, um pouco carente em potássio, né? Então a gente fez análise de solo recentemente, e o agrônomo indicou, né, a aplicação de um adubo aí adequado aí para o cacau, né, na base de potássio, né, e a gente vai aplicar agora já nos próximos, a partir do segundo semestre, né, começa as chuvas também, a gente vai começar a aplicar para ter um resultado aí para o próximo ano. Nesse tempo que vocês estão aqui, tem alguma praga ou doença que aparece mais ou que vocês tenham um cuidado maior, que é mais viável de acontecer? Sim, a gente tem
problema da podridão parda, tá? Aqui é um exemplo, esse pé mesmo que está aqui do lado é um exemplo disso. Então essas plantas também estão sendo avaliadas, a gente vai aplicar, né, algum produto também para combater, e não tendo resultado a gente vai fazer, né, a supressão dessa planta. E além desse problema tem algum outro que vocês precisam evitar ou está sempre prevenindo? A limpeza, né, eu acho que por ser uma área muito úmida, dá muito musgo, né, muito líquido, né, e isso acaba impedindo também, né, a floração. Saber o ponto ideal de colheita garante a qualidade da amêndoa e evita que o produto chegue na agroindústria em fase de germinação. A gente pode pegar um exemplo de cacau maduro para mostrar? Podemos sim. Então vamos lá? Vamos sim. Ó, esses cacaus aqui, eles estão em condição de colher, né? Então o que a gente faz? A gente vem com podão, que é uma outra ferramenta, tira ele, né? Transporta para um local adequado, faz a abertura, né? Transporta a semente para fermentação e após a fermentação ele vai para secagem numa estufa, né, preparada também para essa finalidade. Esse está maduro, está pronto para... Esse está maduro, tá? Se você quiser experimentar a semente dele, você pode experimentar que você vai. Esse é um pouquinho mais ácido do que aquele amarelo. Nossa, mas é muito bom. Nunca tinha comido. O manejo correto e a escolha da variedade influenciam diretamente na produtividade e na longevidade do cacaueiro. Com relação ao início, o princípio de tudo, o solo. Qual é o solo adequado para plantar? O solo que a gente precisa ter para o cacau é rico em matéria orgânica e a acidez não elevada. Ele é uma planta que a gente consegue ter ele em praticamente todos os tipos de terreno, desde que manejado e feito uma correção de solo. Então a gente sempre recomenda, faça uma análise de solo. A gente pensa na cultura do cacau, assim, vou plantar um cacau, quero produzir cacau. Você vai produzir só ano que vem, você vai começar a plantar as mudas de cacau. Um ano inteiro para a gente fazer o trabalho de correção do solo e o plantio das plantas companheiras para fazer o sombreamento no início da produção. O primeiro fruto vem a partir de quando? 2 anos? O primeiro fruto aqui na nossa região a gente já conseguiu tirar com 1 ano e 6 meses de lavouras, que nós temos muita lavoura aqui que são mudas de pé franco, ou seja, muda de semente. Agora, quando ela é uma muda enxertada, ela chega a produzir até antes. Tem alguma variedade que é mais indicada para cada região? Então, hoje o cacau mais produzido do mundo é da cultivar CCN 51, que é a mais produzida no mundo inteiro. E ela se adapta a qualquer região. Então ela é assim, se você for começar hoje, uma das cultivares que você vai ter que ter é ela. E geralmente a gente trabalha sempre com 4 ou 5 cultivares dentro de uma roça numa lavoura de cacau. Para você ter o escalonamento e ter a variabilidade genética. Não ficar refém de uma cultivar só. Se der uma doença, você pode perder toda ela. Tem algum clima que é ideal para todas as fases de desenvolvimento? O melhor clima para o cacau são temperaturas altas e um alto índice de umidade e chuva. O que nós temos no Brasil inteiro praticamente, né? O cacau hoje está migrando para as regiões secas, mas por conta de utilização da irrigação. Se tratando do clima ainda, tem alguma mudança brusca que pode acabar danificando muito a produção? O maior problema é a seca e a geada. São 2 problemas que afetam demais o cacau. Então, quando a gente vai procurar uma área de plantio, a gente tem que escolher uma área que não, de preferência, não tenha seca, ou seja, irrigada, e que seja livre de geada ou excesso de ventos, né? Tem uma época que é mais adequada para poder iniciar o plantio? O plantio é feito na época das águas, aqui no finalzinho do ano, né? E se estende até fevereiro, março. É uma época ideal para o plantio, onde tem a chuva natural, o tempo está quente para o nosso estado ainda, para a nossa região. Quanto tempo dura a produção do pé de cacau? Que ele continua sendo produtivo, né? O cacau, nós temos relatos de lavouras de cacau com mais de 100 anos, mas a média hoje é de 30 a 40 anos. Depende muito do manejo que você dá para ele.
Após a colheita, acontece a fermentação por aproximadamente 6 dias. E em seguida, as amêndoas são levadas para a estufa de secagem. No término, né, da fermentação, ele vem para a secagem, que é essa área aqui, que é a secagem ao sol, né? Ela é coberta, protegida, né? E essa secagem, ela vai, quando ela estiver pronta, que é aí entre 7 e 9% de umidade, né? A gente dá o material como pronto, né? E já disponibiliza para vender. Para esse ano vocês estão com uma intuição assim que vai ser bom? A gente espera, né, que esse ano seja bem compensatório, né? O ano passado a gente teve um preço bem abaixo, né, do preço atual, que está aí em torno de 180% do ano passado para cá. Então teve uma supervalorização. Consegue dizer para a gente assim, quanto vocês conseguem colher por safra? É anual, né? A gente colhe aí uns 5.000, 5.300 quilos por ano. Semana que vem você vai conferir o grande crescimento desse mercado no país e como ele tem se mostrado lucrativo tanto em pequenas como em grandes produções. Limpeza é muito importante no manejo sanitário de uma fazenda de leite. E os cuidados passam pela sala de ordenha, ponto-chave no sucesso da atividade. Para garantir um leite de qualidade, o produtor deve se preocupar com vários aspectos, da genética dos animais até o manejo nutricional e sanitário. Instalações adequadas e bem dimensionadas também são a garantia do bom funcionamento da propriedade, e a limpeza de todas as áreas envolvidas no processo de produção do leite é fundamental, não importando o tamanho da fazenda. Ciente disso, a Embrapa dá todas as orientações aos pequenos produtores e desenvolveu um kit que ajuda a garantir a qualidade da ordenha até mesmo no processo manual. A Embrapa desenvolveu o kit de ordenha manual como forma de ajudar o produtor a produzir um leite de melhor qualidade. Ele é composto de 3 itens principais. O primeiro deles é a caneca de fundo escuro, para você poder fazer o teste da caneca telada, que você tira os 3 primeiros jatos e você observa se tem algum grumo no leite. Se não tem nenhum grumo no leite, mesmo assim, as mãos do ordenhador vão estar sujas. Para isso, ele precisa fazer uma higienização, que seria o segundo item da ordenha. Com o balde com produto químico, então ele vai fazer a higienização das tetas, da mão e das tetas do animal. Feita essa higienização, a mão dele e as tetas vão estar sujas. Então ele usa um papel, toalha, para secar tanto a teta quanto as mãos. Então nessa fase ele vai ter as tetas e as mãos limpas. E aí ele pode então fazer a ordenha. Usando o kit e seguindo todas as orientações da cartilha, oferecida gratuitamente pela Embrapa, é possível reduzir muito a contaminação por bactérias. Em estudos de campo, ela chegou a cair em mais de 80%. A ordenha higiênica, como pode ser explicada na prática, ela está publicada nessa cartilha da Embrapa Guide Leite, que é gratuita, pode ser acessada no site ou no serviço de atendimento ao cidadão. Aderindo às boas práticas de produção,
os resultados positivos não tardam a chegar. Foi o caso, por exemplo, da cooperativa Boa Nova, no Rio de Janeiro, que reúne mais de 300 pequenos produtores. Tradicional na região, ela adotou a remuneração do leite pela qualidade, incentivando os produtores a buscar sistemas de produção cada vez mais eficientes. A cooperativa já existe há mais de 70 anos no mercado. Existe uma parceria muito boa com a Embrapa, que o foco é a qualidade de melhorar a qualidade do produto, melhorar o trabalho com o produtor, para termos um produto de qualidade, para atender bem o consumidor dos centros urbanos. E o produtor que tem uma qualidade, ele vai agregar um valor maior em cima do seu produto. Os ganhos no processo são enormes e se refletem, sobretudo, no produto final, que ganha confiança e a fidelidade dos consumidores. Nós fazemos um trabalho, com os produtores de melhoria da qualidade. Nós temos hoje 350 produtores que fornecem leite para a Cooperativa Mista de Valença e onde nós temos como prioridade a qualidade desse leite que eles fornecem. Então é muito importante para que os nossos produtores tenham esse comprometimento com a qualidade do leite, que vai desde a ordenha, da retirada do leite no momento da ordenha, até o seu armazenamento no tanque de refrigeração. Então todos esses procedimentos são indispensáveis para que esse leite mantenha a qualidade até que chegue na indústria. Após a ordenha, é hora de armazenar o leite e o tanque de expansão merece uma atenção redobrada. Falhas na limpeza podem provocar contaminações e comprometer toda a produção. E é no tanque onde o leite vai ficar até o momento de ir para o laticínio. Na finalização do processo de enxágue após a limpeza, um procedimento prático recomendado é você fazer uma verificação com o seu próprio dedo na parede interna do tanque. Então, você pega o seu dedo limpo e encosta ele na parede do tanque e a originação desse barulho nos indica que não há resíduos de gordura na sua superfície. É um indicativo prático e muito rápido que pode ser utilizado pelos produtores. Após o procedimento da limpeza, a gente vai iniciar agora a etapa da sanitização. E um dos fatores críticos da sanitização no tanque de expansão direta é você usar uma solução sanitizante que também seja registrada no órgão de saúde, no caso a Anvisa, e que você consiga recobrir toda a superfície interna do tanque. E o que a gente verificou no projeto e no trabalho a campo é que cada produtor realiza a aplicação dessa solução de uma forma diferente. Isso daqui impacta principalmente no custo do armazenamento do leite, porque se gasta muita solução sanitizante em função das possibilidades em que esse material é utilizado e aplicado nos tanques. Então, no projeto, objetivando a gente reduzir esse custo, a gente fez o uso do pulverizador manual, um pulverizador com capacidade máxima de 1,5 litro a 2 litros, que é uma quantidade suficiente para a gente recobrir toda a superfície interna do tanque, ou seja, além das paredes internas, além da tampa na sua parte interna, a gente também consegue aplicar na parte externa do tanque de expansão direta. Tá gostando do programa? Então eu tenho uma dica especial para você. Acesse nosso canal no YouTube. Lá você vai assistir um programa ainda maior, com mais reportagens e muito mais informação. E lá você pode também assistir todos os programas anteriores a hora que quiser.
Bom, né? Pois é. Queremos você sempre bem informado e junto com a gente. Você já ouviu falar em agricultura regenerativa? Pois é um conceito de produção que consegue aliar alta produtividade com a preservação dos recursos da fazenda. Quem já aderiu não tem do que reclamar. A agricultura regenerativa é tida como uma solução para conciliar o aumento da produção de alimentos com a necessidade de combater as mudanças climáticas. Entre os pilares deste conceito estão a manutenção do solo, a integração de animais e a preservação das plantas vivas. É produzir mais com menos recurso, né? Ou seja, é adotar menos insumos que causem impacto ao ambiente, né? Ou usar insumos que são mais modernos e que causem, por exemplo, menor emissão de gases do efeito estufa. Eles existem, né? Eles existem, há tecnologias para isso. São adoções que fazem com que a planta cresça mais, não só na parte aérea, que em geral é o que a gente tem interesse para colher uma parte dessa planta, mas também nas raízes. As pessoas que não estão muito ligadas, né, com a temática, às vezes esquecem que o sistema radicular, além de ser por onde a planta absorve água e nutrientes, a gente brinca, é a boca da planta, mas também devolve ao solo, o sistema radicular, uma série de compostos que sequestram carbono. Talvez o colega ou ouvinte já ouviu sequestro de carbono, ou seja, é retirar o excesso de gás que tem na atmosfera pela planta e transferir da planta para o solo por um processo que chama decomposição. Então, essas práticas melhoram o desenvolvimento das plantas, dão maior rentabilidade para o produtor. Com o tempo, décadas de adoção, melhoram a saúde do solo, os atributos físicos, químicos e biológicos, fazem com que aquele ambiente fique mais saudável, esse é o termo, saúde do solo, e ainda a produção aumente, trazendo benefício para o produtor e para a gente, que está lá no meio urbano e às vezes esquece que tem gente lá no sol, na chuva, dia, noite, feriado, produzindo, né, para que a gente se alimente, para que a gente tenha fibra, energia, combustível. A agricultura regenerativa, ela dá certo no Brasil? Por quê? Já deu certo e vem dando certo cada vez mais em que adaptações dessas técnicas são feitas para condições de clima distintos e condições de solos, cujas culturas também são adaptadas. Essas práticas não só deram certo, como ajudam na resiliência dos sistemas. A resiliência do solo, da planta, é a capacidade que esse sistema tem de sofrer menos quando há uma crise climática, quando há um evento extremo. Todos são impactados, os seres vivos, mas aqueles nas quais as práticas de manejo foram pautadas de forma sustentável, impactam menos. Então isso tem despertado mais e mais atenção, né, dos produtores, dos fazendeiros e pecuaristas, que perceberam, puxa, o vizinho adotou uma série de práticas regenerativas, sofreu menos, o impacto foi menor, né? E isso tem ganhado cada vez mais extensão e intensificação ecológica dessas práticas. Toda cultura pode fazer parte deste conceito? Toda cultura, todo o sistema edafoclimático, com adaptações, com ajustes, todos eles podem ser enquadrados. Alguns são mais diretos, outros demandam mais ajustes e adoções de práticas, como é com o resto das condições que a gente vê, né? Seres humanos, alguns se adequam mais a alguma situação, né? Outros demoram mais, as plantas, os animais não são diferentes. Agora, professor, o Brasil, do tamanho que é, tem diversos tipos de solos. Como que o produtor pode encaixar da melhor maneira possível os conceitos da agricultura regenerativa para ele ter essa maior rentabilidade? Isso existe já ciência por trás dessas tomadas de decisão. A ciência produz, né, informações que são aquelas que são depois disseminadas, difundidas por instituições de ensino, pesquisa, extensão, por empresas do setor, por que não, que nos ajudam também com essas disseminações, para ver qual que é a melhor situação de prática para aquela determinada ocasião.
Dados são a base de toda atividade comercial de sucesso e na pecuária não é diferente. E é justamente para isso que o CPEA vem contribuindo muito para o país ter um rebanho cada vez mais produtivo. Todos os dias, diversos números são transformados em informações através de dados e pesquisas que servem para todo o mercado, seja para o produtor, seja para a indústria ou até mesmo nós, os jornalistas. Mas esses dados não são inventados, né, professor? O CPEA, que é referência nisso, tem toda uma metodologia para divulgar as suas pesquisas. Como que funciona? Nós temos aqui dentro da Exalc, onde está o nosso Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA, nós temos todas as instalações e todos os equipamentos onde trabalham quase 150 pessoas, tá, que estão envolvidas com os levantamentos de dados e outras informações que vêm do campo e do agronegócio. Tá? Então nós investimos muito nisso, temos uma estrutura bem montada, toda uma metodologia para que isso seja feito, tá? Toda a informação que chega aqui vai para um banco de dados, então é algo perfeitamente auditável. Nós temos inclusive uma certificação da IOSCO. IOSCO é um organismo internacional que verifica em loco se estão sendo obedecidos uma série de critérios para que a informação seja aceitável mundialmente. Inclusive essa certificação é o que permite que organismos e fundos internacionais negociem nas bolsas brasileiras, porque existe essa acreditação na forma como esses dados são levantados, esses cálculos são feitos. Tá? Então é um investimento muito grande, né, que é custeado pelas próprias empresas do setor privado para que esses levantamentos sejam feitos. E nós temos então uma comunidade muito grande de produtores rurais, de agroindústrias, de agroserviços, que nos informam, que nos passam os dados. Então chega a um total aí de quase 9 mil, tá, agentes de produção e de mercado que estão nos informando. O que a gente faz, na verdade, é um trabalho de utilidade pública. Isso é um trabalho de utilidade pública, mas financiado pelo setor privado. Então a gente segue todos os procedimentos, tá, científicos para fazer as análises e divulgamos essas informações, tá, seja para o estado de São Paulo, seja para todas as regiões do Brasil, tá, e isso orienta, né, os negócios que estão sendo feitos. São 31 produtos entre soja, milho, algodão, que o CPEA faz o levantamento. Um deles completa 30 anos, né, ininterruptos, que é o boi gordo. O que isso significa para vocês? Isso tem um grande significado para nós, o CPEA, para a universidade, para o mercado, né? Então foi um processo, porque o boi gordo foi realmente quem puxou a fila para todos os demais produtos, indicadores ou índices que a gente faz. Então foi através do trabalho com o boi gordo que nós fomos desenvolvendo todos os procedimentos para coleta de dados, para processamento de dados, para armazenamento dos dados, até chegar a esse ponto de ter uma certificação internacional para os procedimentos, para a metodologia que é usada. Então tem um grande significado, né? O nome CPEA está associado ao índice o indicador do boi gordo, tá? Em muitos locais, inclusive, as pessoas falam qual é o CPEA hoje. O programa já está terminando, mas lembre-se, para assistir este ou qualquer programa anterior, basta acessar nosso canal no YouTube. Fiquem com Deus e até a próxima!